E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um episódio aqui muito interessante. Aliás, foi pedido por um grande amigo meu. Nós vamos falar sobre talvez o cara mais enigmático, mais interessante e mais estranho para falar da Bíblia, que é um personagem bíblico, né? Lógico. Bem, quem me pediu esse personagem é o Márcio Roberto Ribeiro. Ele é engenheiro de telecomunicações, né? Ele é engenheiro elétrico com ênfase em telecomunicações. E agora, ele está, nesse exato momento, ele está na Alemanha. Olha que legal. Hoje é 25 de janeiro de 25, tá? O Corinthians perdeu há pouco tempo aí, ó, a copinha para o para o pessoal de São Paulo, né? Ai, vou te falar, esse meu Coringão tem que sofrer demais, viu? Pessoal, e quem puder aí, por favor, pede para pessoal, os amigos se inscreverem, a gente tem que aumentar mais o número de inscrições, tá? Aliás, tem que agradecer, no começo do ano aí a gente estava com 19 mil, nós estamos com 19.067, se eu não me engano, hoje, tá? Então a gente está começando a aumentar agora com a volta da frequência normal e do pessoal aí em trabalho. Daqui a pouco volta as aulas aí, nós vamos aumentar bastante a nossa velocidade aí para a gente chegar no final do ano aí com uns 20 mil, tá bom? Aproveita, né, dá like, claro, se vocês gostarem, né? Mas dá like antes, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dá like, comenta os vídeos, tá? O vídeo que a gente vai fazer aqui, os vídeos também, os vídeos anteriores, né? A gente tá fazendo agora uma história de shorts também para ficar mais legal, para vocês entenderem, que se pegar um pedacinho, daí já entende toda a parte do vídeo, né? É bastante interessante isso, tá? Nesse episódio vamos falar de Enoque, Metatron, do cubo de Metatron e o início dos Anunnakis. Eu sou Hernani Lata, sou engenheiro civil, sou estudioso da Bíblia e, cara, esse ano eu vou me inscrever num curso de teologia, viu? Eu adoro assuntos bíblicos, tenho estudado bastante, eu estudei bastante esse livro aqui, o Enoque, para poder falar do personagem dele, né? Espero que vocês gostem aí também, tá? Enoque é um dos principais personagens bíblicos, sendo extremamente polêmico, enigmático, mas com uma fé em Deus inabalada, tanto que foi arrebatado. O que é arrebatado? É não experimentar a morte, tá? A morte carnal que todo mundo aqui na Terra tem, né? E Enoque foi arrebatado com 365 anos, quer dizer, ele não morreu com 365, todo mundo fala assim, pô, Matusalém é o cara que mais viveu, né? Não sei, né? Enoque ainda tá vivo, né? Ou não. Enoque nasceu cerca de 3.200 a.C., tá? Ele foi o sétimo descendente da linhagem de Adão, sendo bisavô de Noé. É importante salientar que o número 7 na Bíblia é um número muito importante, porque ele representa a perfeição. Quer dizer, como o Enoque foi o sétimo na linhagem, tá? É porque ele era o cara perfeito para Deus arrebatar, porque ele foi o cara na linhagem dos patriarcas aí, o mais importante deles, na fé, no comprometimento, na humildade para com Deus, tá? Apesar de ser fervoroso na fé, Enoque só andou com Deus após o nascimento de Matusalém, que foi cerca de 65 anos depois do nascimento dele. Quer dizer, ele nasceu 3.200 a.C., daí viveu 65 anos, teve o nascimento de Matusalém, e daí depois é que ele andou os 300 anos com Deus, e depois foi arrebatado, né? Resumindo a vida de Enoque, que sempre foi devoto de Deus, ele foi chamado ao nascimento de seu filho Matusalém, isto, Enoque com 65 anos, para visitar os 10 céus por 300 anos. Nesse tempo, foram revelados a ele todos os segredos, desde a criação da terra quanto ao fim dos tempos, passando por todos os personagens bíblicos. Foi-lhe revelado também o céu, o inferno, o diabo, a estrutura do universo, calendário solar e aprendizados muito além de seu tempo. Após os 300 anos, Enoque retornou à sua família e passou todo o seu conhecimento para o seu filho Matusalém, o mais longevo com 60 anos, longevo que eu digo do mundo, tá? Quer dizer, o conhecimento de Enoque não foi represado com o arrebatamento dele, pois ele divulgou tudo ao seu filho. É importante salientar que esse livro, o livro de Enoque, ele só existe nas Bíblias, na igreja ortodoxa etíope e da Eritreia, tá? Por quê? Porque para as outras
outras religiões, né, tanto a católica quanto a protestante quanto a judaica, eles entendem que esses livros são pseudoepígrafos e não canônicos, tá? Quer dizer, eles não poderiam estar na Bíblia, tá? É importante salientar que Enoque ele aparece em alguns pedaços de Gênesis no Velho Testamento. Quer dizer, nesse caso daí ele está presente tanto, aliás, em todas as Bíblias, né? Porque Gênesis tem em todas, tá? Tem na judaica, tem nas cristãs, tá? Tem todas, tá? Vamos ver onde ele aparece na Bíblia em Gênesis? Gênesis 5:18. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Gênesis 5:21. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Gênesis 5:22. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Gênesis 5:23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O livro de Enoque deve ter sido escrito pelo menos por 2 escritores distintos, tá? Pelo menos por 2, tá? Porque a primeira parte dele foi escrita em 300 a 200 antes de Cristo e em hebraico, e a segunda parte foi escrita de 100 a 200 depois de Cristo, esse já em aramaico. Tanto a igreja ortodoxa etíope quanto a da Eritreia, elas entendem que os livros de Enoque são canônicos, sim. Por quê? Porque para elas, toda a informação que o Enoque passou, porque acontece o seguinte, ele antes de andar com Deus, ele ficou 65 anos, né, teve Matusalém, e daí ele começou a andar com Deus, mas né, antes dele andar com Deus, ele avisou toda a família dele, conversou tudo que ia acontecer e tal, e ele ficou 300 anos fora da família dele, tá, com Deus, né? Ele teve um monte de conhecimento que ele teve, que eles vão falar daqui para frente, tá? E depois, quando ele retornou também, ele ficou algum tempo com a família dele, daí ele passou todos os conhecimentos que ele teve para o Matusalém, o filho dele, tá? E daí as igrejas ortodoxas que eu falei, elas entendem que ele passou esse conhecimento, e esse conhecimento foi passando de pessoa para pessoa, por isso que esses livros são considerados para essas igrejas como canônicos, tá? Vamos falar e entender o livro de Enoque. Cara, é uma explosão esse livro, sabe? É cheio de informações e geralmente são entendidas como contraditórias, mas aos entendimentos cristãos e também aos entendimentos judaicos, né? É bastante complicado tudo que nós vamos falar aqui, tá? Para entendimento da gente aqui, que nós estamos acostumados com as Bíblias, tanto a católica quanto a evangélica, né? É bastante difícil esse entendimento, tá? Ele descreve visões e revelações abordando vários temas que são considerados no Velho e no Novo Testamento. Daqui a pouco eu falo por que também no Novo Testamento, tá? O interessante é que, apesar do livro de Enoque não estar nas Bíblias católicas e protestantes, ele é citado em livros do Novo Testamento, tais como Hebreus, Judas e Pedro, tá? Vamos citar as passagens? Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho que agradara a Deus. Judas 1:14-15. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer o juízo contra tudo e condenar entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedades que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Portanto, senhores, na época de Jesus Cristo, lá, os apóstolos dele, o pessoal falava sobre o Enoque, tá? Então era um livro bastante comum. Então, e depois eu vou falar mais para frente também, por que ele saiu dos livros das Bíblias, tá? Nós vamos explicar tudo isso aí certinho, tá bom? O livro de Enoque é um texto antigo que aborda temas morais, espirituais e apocalípticos.
do período intertestamentário, tais como justiça e retribuição, com ênfase na justiça divina e retribuição para os pecadores. Obediência a Deus. A obediência a Deus e aos seus mandamentos é questão zero para a salvação, tá? Sem isso, sem chances, tá bom? A obediência a Deus e aos seus mandamentos é apresentada como fundamental para a salvação. Castidade e pureza. Destaca a importância da castidade e pureza, especialmente em relação às relações sexuais, tá? Compaixão e misericórdia. A misericórdia e compaixão de Deus destacadas especialmente em relação aos pobres e oprimidos. Conhecimento dos anjos, onde é extremamente detalhado. Pessoal, vocês vão ver que legal que é. Cosmologia e criação, descrevendo a criação do mundo, a estrutura do universo e a natureza dos céus e da terra. Profecia e apocalipse. Contém profecias e visões apocalípticas que descrevem o fim dos tempos e o julgamento final. Sabedoria e discernimento, com conselhos sobre a sabedoria, discernimento e como viver uma vida virtuosa. Esses temas demonstram que o livro de Enoque continua a ser um texto fascinante e influente na espiritualidade e na teologia. Tem importância histórica incrível, falando sobre vários personagens bíblicos, incluindo até o do Messias. Eu falei, né, que tem assuntos do Novo Testamento, tá? Influenciando, inclusive, Daniel e João, esse também do Novo Testamento, né? Nos livros escatológicos, né? O livro de Enoque é dividido em 5 partes distintas, que são o livro dos vigilantes, capítulo de 1 a 36. Esse capítulo demonstra a queda dos anjos, a corrupção da humanidade e consequência, a punição divina, tá? A punição divina é o dilúvio, tá? O ponto de diferenciação desse livro dos vigilantes para com a Bíblia é que Enoque relata que os anjos caídos, cerca de 200 anjos, começaram a ter relacionamento com mulheres humanas, de onde surgiram os néfilins, tá? Ou os gigantes. Esses néfilins, a princípio, se alimentavam da comida dos humanos. Quando não tinha comida dos humanos, eles se alimentavam dos humanos. E quando não tinham os humanos para se alimentar, eles se alimentavam, inclusive, dos próprios néfilins. Esses néfilins eram bonzinhos demais. Imagina você viver numa época com os néfilins, cara. Você tinha que sair correndo o dia inteiro. Só Luciano Bolt que já tá vivo hoje. Esse absurdo dos anjos caídos com as mulheres humanas gerando os néfilins e muito desagradou a Deus, que em resposta enviou o dilúvio, né? Bem, como todo mundo sabe, pelo menos deveria saber, né? Quem foi escolhido para ser salvo no dilúvio foi o Noé, tá? Noé, assim, ele preservou a raça humana e Deus consentiu que ele levasse em uma arca a sua mulher, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas noras, certo? O arcanjo Uriel, muito importante no livro de Enoque, foi quem informou do dilúvio para o Noé e como ele teria que fazer a arca, passando todas as medidas, explicando como fazer, inclusive o recrutamento dos animais, tá? A arca demorou para ser feita 120 anos, você imagina? Pessoal, outro assunto interessante da arca aí, como eu sou engenheiro, eu estudei um pouco isso, né? É que a gente tem um termo que a gente usa, que é o centro de gravidade, tá? Então, o centro de gravidade da arca de Noé, ele é perfeito, porque a posição dele, que é bem abaixo, ele simplesmente ela não vira, ela não perde a sustentabilidade dela, tá? Então você vê que ela teria hoje menos chance de virar do que esses super transatlânticos, esses super navios aí que a gente faz hoje. Você vê que Deus é fabuloso, né? Divino mesmo. As diferenças de Enoque para Gênesis da Bíblia é que Enoque enfoca Deus como um protetor dos seres humanos, nos livrando dos anjos caídos, dos néfilin e dos humanos ímpios, esses que têm uma falta de moral e baixo entendimento com o Pai Criador. Enquanto que em Gênesis
você vê um Deus descontente com os caminhos da humanidade e simplesmente quis dizimá-la, só guardando os seres puros que ficaram dentro da arca, tá? Também é importante afirmar que no livro dos vigilantes, escrito por Enoque, o arcanjo Uriel é quem fala com Noé, enquanto na Bíblia Deus fala diretamente com ele. Pessoal, e só para lembrar, boa essa, hein? Enoque gerou Matusalém, que gerou Lameque, que gerou Noé. Quer dizer, Noé é bisneto do Enoque, tá? Lameque estava muito preocupado porque ele não acreditava que Noé fosse o filho dele. Porque o Noé era muito branco, ele nasceu extremamente branco, pele muito branca, o cabelo dele era branco, e quando ele piscava, parecia um farolete, assim, sabe? Parecia que acendia a luz, tá? Tipo um ET. Bem, daí Lameque foi, depois eu vou falar sobre isso. Bem, daí Lameque foi procurar o pai dele, né, o Matusalém, que procurou a Enoque para falar sobre esse assunto aí, porque nenhum deles sabia como resolver, né? Enoque procurou daí o neto dele, Lameque, e explicou que na verdade não tinha nenhum, que Noé, na verdade, era um guardião escolhido por Deus para ser a continuação da preservação da vida, né? E que Lameque não ficasse preocupado com Betenas, a mulher dele, porque ela não tinha feito nada. Na verdade, tinha acontecido uma inseminação artificial, tá? Mas a Betenas, de maneira nenhuma, fez alguma besteira com o Lameque, tá? Ele estava encafifado porque também a conta não batia, né? Porque ele ficou mais que 10 meses longe de casa e nasceu filho, cara. É complicada a Bíblia, velho. Quer dizer, Enoque acabou inocentando a Betenas, a mulher do Lameque, tá bom? Enoque aconselhou a Lameque para tratar Noé como se fosse seu filho próprio, esquecendo esse negócio da inseminação aí, visto que ele teria uma missão muito importante na Terra. É interessante sabermos, pelo livro de Enoque, que Noé nasceu de uma inseminação artificial. Mais que isso, aparentemente pela descrição de Noé, seria ele um ET? E nesses 300 anos, Enoque esteve em uma sala com muitos cristais que remetem a uma nave espacial. Você começa a entender que faz sentido até, mas eu não acredito realmente nisso, seriam os deuses astronautas. Também há uma discordância bíblica quanto aos Néfilins, pois nela entende-se que os filhos de Deus são a de geração de Sete, filho puro de Adão, enquanto que as mulheres humanas eram mulheres mesmo, mas da descendência de Caim. Vocês entenderam? A diferença é essa, que para o livro dos vigilantes de Enoque, os filhos de Deus são os anjos caídos, tá? E na Bíblia, os filhos de Deus são da descendência Caim. Fechado? É também importante relatar que esses anjos caídos ou vigilantes ensinaram os seres humanos assuntos de diversas áreas das ciências ocultas, desde magia, astrologia, metalurgia e até o uso de cosméticos, que aumentaram a perversidade e o poder destrutivo dos humanos. Cara, virou uma bagunça esse negócio. E por isso que Deus interveio, né? Bem, essas gracinhas aí feitas pelos anjos caídos aí, que aí não teve salvação, né? Teve uma intervenção divina, foi o dilúvio, e para acabar com toda essa bagunça que estava acontecendo, né? Outro assunto discordante entre o livro dos vigilantes e da Bíblia é que no livro dos vigilantes foi enviado o arcanjo Rafael para combater o Azazel, que era o líder dos anjos caídos, tá? E na Bíblia não existe Azazel, né? Esse Azazel seria o Lúcifer, que é o Satanás, né? E outra coisa, no livro de Enoque, é o arcanjo Rafael que combate o Azazel, e na Bíblia é o próprio Deus que combate Satanás, né? No arrebatamento de Enoque, ele fez diversas visitas guiadas por anjos aos espaços separados para os fiéis e os ímpios. Também foi enviado o anjo Gabriel para destruir e aniquilar os anjos caídos, tá bom?
Nesse livro também temos a ideia de uma câmara de tortura eterna, hoje conhecida como inferno para os católicos, né? Também relata as viagens de Enoque para conhecer outros céus em uma sala brilhante, que podemos pensar hoje. Bem, desse modo nós terminamos esse primeiro livro, né? Daí nós vamos para o segundo livro, que é o livro das parábolas, tá? O livro das parábolas vai do capítulo 37 ao 71. Esta parte contém as parábolas e visões apocalípticas que descrevem o juízo final e a vitória de Deus sobre os ímpios. Esta parte é a mais controversa de todas, pois traz um personagem por vários aspectos nos faz retomar ao Messias Jesus Cristo. E aparentemente foi escrito por um cristão fora de época, isso aí, tá? Pois nenhum fragmento dessa parte desse livro foi descoberto até hoje, tá? Lembrando que em 1947, pastores beduínos, junto às cavernas do Mar Morto, ao jogarem pedras dentro das mesmas, ouviram quebrar de jarros de barro. Eles escalaram e descobriram que esses vários pedaços de livros bíblicos dentro dos jarros, incluindo os livros de Enoque, mas não esse do livro das parábolas, tá? Este livro contém a batalha entre o bem e o mal e o assunto do juízo final. De um lado estão os justos, comandados por Deus ou o Senhor dos Espíritos, e de outro lado estão os ímpios, esses comandados por Azazel. Agora vem o problema. No lado de Deus, ele é ajudado por um justo, conhecido como eleito ou filho do homem, que nós, cristãos, entendemos que é Jesus Cristo, tá? Mas eu vou falar quem é essa pessoa um pouquinho para frente, tá? Porque é bastante controverso esse assunto aí, tá? Eu vou parar de falar desse livro aqui agora, depois a gente retoma lá para frente, e vamos falar do outro livro, que é o livro dos luminares celestes, que vai do capítulo 72 ao 82, descrevendo a estrutura do universo, os movimentos dos corpos celestes e a natureza do tempo. A partir da movimentação dos astros do universo, Enoque propõe um calendário solar, substituindo o utilizado, que é o lunar, né? Esse calendário é mais preciso e é absolutamente importante para a definição das datas das festas hebraicas. Temos que imaginar e definir as datas da Páscoa, anos sabáticos, que ocorrem a cada 7 anos, e meses do jubileu, que ocorrem a cada 50 anos. Quer dizer, no calendário lunar, isso é impossível, tá? Lembrando também, outra coisa bastante importante, que esse calendário solar já era utilizado pelos sumérios e pelos egípcios, tá? Bem, daí nós vamos para o livro dos sonhos, que vai do capítulo 83 ao 90. Esta seção contém visões e sonhos que descrevem a história do povo judeu desde a criação até a restauração final. Nesse livro, o Enoque teve 2 sonhos. O primeiro sonho foi o sonho com o dilúvio, né, onde Noé foi escolhido para preservar a humanidade com a família dele, tá? E o segundo e último conta a história do povo hebreu até o fim dos tempos. Nessa parte do livro tem muitas alegorias, onde animais representam humanos, estrela representam anjos caídos e humanos representam anjos fiéis. Conta-se por alegorias a história dos Néfilins, depois do dilúvio, falando de Noé, Sem, Cã, Jafé, Jacó, Esaú, e até de Judas Macabeu, entre outros. Bem, e daí chegamos ao fim dos tempos, traduzindo por esperança a salvação. Livro da Epístola de Enoque, que vai dos capítulos 91 a 108. Esta é a carta de Enoque aos seus filhos, contendo segredos sobre sabedoria, justiça e vida virtuosa. Na verdade, é uma espécie de testamento e ensinos morais, pois o fim dos tempos está próximo, entregue aos filhos de Enoque, tá? Para que eles tenham a salvação. Vamos ler algumas passagens do livro de Enoque? Enoque 93, 1. As futuras gerações que praticarão a retidão e a paz. Enoque 96, 3. Não tema. Você que tem sofrido
porque receberá a cura, e a luz brilhará sobre você, e a voz da serenidade você ouvirá do céu. Pessoal, vê-se que o livro de Enoque foi banido por várias Bíblias por passagens polêmicas que ela contém. Mas a quem é dado o direito de definir livros que são apócrifos ou divinamente inspirados? Quem define isso? Está parecendo algumas entidades brasileiras aqui, né? Pessoal, olha que interessante. Em 2010 foi descoberto um antigo manuscrito na Etiópia, escrito na língua antiga Ge'ez, onde estava preservada toda a história bíblica ortodoxa etíope. Quer dizer, estava contido todo o livro do Enoque. A Bíblia etíope, com as suas tradições, não se prende a essas convenções dos concílios ocidentais, considerando os seus textos apócrifos e pseudepígrafos. Desafiam aqueles com livros distintos e tradicionais como os livros de Enoque. Os concílios, por interesses não racionais, entenderam que vários livros, inclusive os livros de Enoque, como não canônicos, e foram banidos da Bíblia Ocidental. A Etiópia tornou-se refúgio para os primeiros cristãos e, externamente aos concílios, manteve todos os livros como canônicos. E o porquê a Etiópia preserva uma cultura judaica? Nós vamos ter que remeter aos tempos do rei Salomão. Olha que legal. Bem, Maqueda, a rainha da Etiópia, também na Bíblia conhecida como Rainha de Sabá, ela ficou sabendo da sabedoria de Salomão, ficou sabendo tudo que ele fazia, todas as glórias que ele tinha em Israel, e quis visitá-lo. Aí ela montou uma comitiva, foi para Israel, uma comitiva bem grande, e levou muitos presentes, muito ouro, muitas joias, muitas iguarias, e encontrou com o Salomão lá. E ela verificou que realmente Salomão era tudo aquilo que tinham falado, e na verdade tinham falado pouco, porque ela mesma reconheceu a sabedoria de Salomão. E na verdade ela começou a se namorar com o Salomão, e acabaram tendo relacionamento, né, que o relacionamento foi muito sério, principalmente no lado do Salomão, certo? E acabaram tendo um filho. Esse filho chamou-se Nemelique. Aí a rainha de Sabá voltou para a Etiópia, aí mais ou menos que terminou o relacionamento deles, né, dela com o rei Salomão. Mas Nemelique, depois de maior, ele com uns 20 anos mais ou menos, alguma coisa desse tipo, ele procurou a mãe dele, a rainha de Sabá, e pediu para ir para Israel para conhecer o pai dele. Ela autorizou, então ele foi com uma caravana lá para conhecer o pai dele, e também levou bastante presentes para o pai, né? E chegando lá, todo mundo assustou com a semelhança dele com Salomão. Ficaram lá vários dias, tá? Daí, o que aconteceu? O Salomão presenteou o Nemelique com uma cópia da Arca da Aliança. E houve, segundo alguns entendimentos, houve uma troca não intencional das arcas, e o Nemelique levou para a Etiópia a Arca da Aliança, a real, a que não era a cópia, né? E o Salomão acabou ficando com a cópia. Salomão, vendo isso, ele procurou o exército dele e foi atrás do Nemelique para recuperar a arca, né? O Salomão achando que o Nemelique tinha trapaceado ele no negócio. Ele correu ao encontro do filho dele, mas não conseguiu encontrá-lo. O Nemelique já estava na Etiópia, tá? Bem, então para os etíopes, a Arca da Aliança está na Etiópia, tá? Será que está? Não sei. Pessoal, é bastante interessante salientar que o único país africano que nunca foi subjugado por nenhum país europeu foi a nossa querida Etiópia. Será que tem a ver com a suposta presença da Arca da Aliança lá? Ou será apenas pela obstinação dos seus populares
em acreditar em Deus. Apesar do livro de Enoque não estar nas Bíblias cristãs e nas judaicas, ela é contida em algumas tradições esotéricas e místicas que seguem. Aceitam o livro pela compreensão da natureza divina e do universo. A Cabala, tradição mística judaica, o gnosticismo, surgindo no século I, teosofia, tradição esotérica Blavatsky e Henry Steele Olcott, rastafarianismo, religião da Jamaica surgida em 1930. Mandeísmo, religião surgida primeiro depois de Cristo, no primeiro século, no Oriente Médio. E Yazdanismo, surgindo no Kurdistão. Além de judaísmo místico, cristianismo gnóstico, Kitab islâmico, Kitab persa, e agora uma pérola. Vocês não vão nem saber. Cara, é a Igreja Mórmon. Na verdade, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Cara, e quem me deu essa dica aqui foi uma querida amiga minha, a Andréia, lá de Maricá, Andréia Tavares. Cara, ela é uma pessoa, ela é personalíssima, muito legal. Olha, Andréia, muito obrigado, sabe, do final do ano passado que a gente teve aí na tua casa, aí, muito obrigado mesmo, tá? E mais, cara, eu sou engenheiro civil, como já falei antes. Pô, eu construí duas igrejas mórmons lá da Associação Deseret, né, que o pessoal fala. Tá, pô, eu me sinto muito honrado quanto a isso, tá bom? Bem, vamos falar agora porque o livro de Enoque foi banido das Bíblias, tá? A primeira Bíblia que foi compilada foi a Septuaginta, tá? A Septuaginta é uma tradução bíblica dos textos em hebreu para o grego, solicitada pelo rei do Egito, Ptolomeu II Filadélfio, que reuniu cerca dos 70 judeus alexandrinos que, na verdade, já estavam em processo de helenização entre os séculos 3 e 2 a.C. A Septuaginta ainda continha os livros de Enoque no seu corpo. Da Septuaginta surgiram vários codex, tais como vaticanos, sinaíticos e alexandrinos. Era chamada Septuaginta pois foram convocados mais de 70 pessoas da cultura judaica para traduzir do hebreu para a língua helênica. Os concílios de Niceia e de Constantinopla representaram marcos na história do cristianismo, pois vários teólogos reunidos por decisões mais políticas que religiosas decidiram quais os livros que fariam parte da Bíblia ou não. No final do século IV, o Papa Damaso I, após entender que o livro de Enoque era muito contraditório com os textos bíblicos, pediu para Jerônimo uma tradução da Bíblia Septuaginta que estava em grego para uma Bíblia em latim. Essa tradução, cheia de intensos estudos, durou 20 anos e foi batizada como Vulgata. Foi executado entre o final do século IV e início do século V. Nessa tradução foram banidos alguns livros, inclusive o livro de Enoque. Portanto, foi quase que esquecido pelo Ocidente depois desse acontecimento. Esse livro tão poderoso foi esquecido, tá bom? Por outro lado, a Bíblia etíope, distante de entender a tradução e revisão de Jerônimo, manteve sua tradição histórica com a preservação dos seus 88 livros, que por muito tempo foram mantidos na língua ge'ez, uma língua antiga da Etiópia, tá? O apóstolo Filipe batizou um eunuco etíope que era um alto funcionário da rainha Candace, da Etiópia. Este evento, acrescido ao assunto da rainha de Sabá,
foram os que introduziram as religiões judaicas e cristã na África, principalmente na Etiópia e Eritreia. Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo-lhes, caminhando, chegando ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração? E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. É muito interessante a história da preservação do livro de Enoque pela Igreja Ortodoxa Etíope, em sua Bíblia, né? Independente das decisões dos concílios católicos. Una-se a esse acontecimento da história da rainha de Sabá, de Emelique e do eunuco da rainha de Candace. Terminando esse assunto, o livro de Enoque nos traz visões alucinantes do céu, da terra, anjos fiéis, anjos caídos, demônios, néflins, julgamento final e até reino celestial, sem contar os conhecimentos de geografia, cosmologia, astrologia, calendário e meteorologia. Pessoal, você se lembra que eu ia falar no final sobre o ajudante de Deus, o eleito, o filho do homem lá? Vocês sabem quem é? Eu sei que tudo que eu falei aqui até agora, como Néfilis, Anjos Caídos, Azazel, Fim dos Tempos, parece tudo meio maluco, né? E tudo estranho, não é? Mas fica tranquilo, vai tudo piorar agora. Ai, meu Deus. Na verdade, o ajudante de Deus, o eleito, o Filho do Homem, que todos pensam que é Jesus Cristo, no livro de Enoque é o próprio Enoque. Sim, Enoque é o braço direito de Deus, segundo o seu livro, e no arrebatamento ele se transformou, após vestir um traje especial ou espacial, se transformou em Metatron. Metatron é um anjo, sendo ele um portador divino, que vai intermediar tudo entre Deus e a humanidade. O nome Metatron significa mais próximo do trono, mostrando que realmente ele tem lugar muito importante, talvez o mais importante, apenas abaixo de Deus, né? Lógico. Lembrando que, mais uma vez, esse assunto é referido ao misticismo e ocultismo como cabala, gnosticismo, etc., que eu falei agora atrás, tá? Metatron é conhecido como Rei dos Anjos e Rei da Morte, este último principalmente em textos ocultistas. Ele é citado 3 vezes no Talmud, como também encontrado na Bíblia Islâmica, mas daí como Mitratum, traduzindo como anjo do véu. Vem uma parte bastante interessante do negócio do Metatron aqui, que certo um dia um judeu chamado Elisha ben Abuyá, em cerca de no século I depois de Cristo, recebeu autorização para entrar no paraíso. Ele não estava morto, mas entrando no paraíso, ele viu a figura de Metatron sentada no trono. Pelo fato de Metatron estar sentado no trono, e não sendo ele o próprio Deus, Elisha achou que haviam 2 deuses. O que Elisha não sabia é que Metatron era o escriba celestial, uma de muitas funções que ele tinha. Para mostrar a Elisha que ele estava abaixo de Deus, ele recebeu seus 60 golpes do bastão de fogo e recebeu com muita humildade, tá? Entenda Metatron como o maior dos arcanjos, tá? Ele, por exemplo, se alguém da humanidade tentar interceder por ele, na verdade o que ele vai fazer? Ele vai colocar algum outro arcanjo para resolver a situação. A única coisa que ele vai ficar é intercedendo na situação, tá? Importante também que ele é o único que pode olhar diretamente para Deus. Pessoal, eu preciso informar que o assunto Metatron é voltado ao ocultismo. Para os cristãos, o intercessor de Deus com os humanos é Jesus Cristo, e
e não Metatron. Todas as pessoas aqui, indiferentemente de sua religião, ou até quem não a tenha, que seja ateia ou ateu, né? Para nós o que importa é passar toda a informação disponível, como eu aprendi recentemente. Temos que defender a posição dos nossos opositores. Aí, pessoal, eu vou começar a usar um pouquinho meu lado evangélico, né? Porque eu não gosto muito dessas histórias, não, tá? Então, se Metatron é intermediador entre Deus e a humanidade, e Jesus, segundo a Bíblia, também temos que entender que algo disso está errado, não é? Vamos ler, então, uma parte da Bíblia aqui. Vamos ler Timóteo. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Outro assunto bastante interessante remete ao cubo de Metatron. O objeto tem 12 círculos que, ao serem interligados por linhas retas, acabam formando 78 linhas. E ele nos ajuda no equilíbrio dos pensamentos e das nossas emoções. Para se comunicar com Metatron, a melhor maneira é utilizando o cubo de Metatron. Ele é considerado um símbolo de proteção e sabedoria, capaz de equilibrar energias, aumentando conexão com o divino. O cubo é conhecido como uma geometria sagrada pela sua formação tridimensional. As linhas representam o masculino e as curvas o feminino, representando então a polaridade dos gêneros. Toda a vida emerge da mesma origem, do mesmo ser, baseados nos mesmos padrões geométricos da energia ilimitada do tempo. Cara, sente só a energia desse negócio. Olha que... Nossa, cara, não dá nem para falar. Coisa linda. Se você pensar que as viagens de Enoque, quando ele estava com Deus, ele estava numa sala de cristais. Isso me remete a Star Trek, cara. Meu, imagina você tá na sala de cristal, tá aqueles negócios todo piscando, tudo. Na verdade, Enoque estava numa nave espacial, cara. Olha que maluquice. Daí vem o pior. A Suméria tinha uma religião baseada nos Anunnakis, que eram seres extraterrenos que difundiram uma religião onde os deuses, no caso deles, são politeístas. Mas só um Deus criou o homem, chamado Adama. Criou uma mulher chamada Eva e um lugar chamado Éden. Nessa religião, eles também tiveram o dilúvio e outras coisas parecidas com a Bíblia. Esses caras são baita de uns copiões, né? Está na cara que eles copiaram a Bíblia. Só não fosse se eles fossem muito anteriores à própria Bíblia. Cara, o que eu vou falar em casa agora, hein, velho? Aliás, pessoal, eu vou fazer um assunto desses dos Anunnakis aí. Eu vou começar a estudar esse assunto aí que eu achei muito interessante, viu? Bem, pessoal, espero sinceramente que vocês tenham gostado aí desse foi um pouco longo, né, esse assunto aqui de Enoque, de Metatron, do cubo de Metatron. Eu fiquei cansado até, viu? Pô, eu quero que Deus os abençoe, que ajude vocês. Deem os likes aí se vocês gostaram do vídeo. Se não gostaram, também deem. Mesmo o assunto do Metatron, que é um assunto meio pesado, né, para os cristãos, né? É meio complicado, né? É mais para pessoal que gosta do ocultismo, tá bom? Falado, pessoal. Ó, um beijão no coração de vocês. Puxa, continua sempre com a gente aí, mantenha essa fé que vocês têm, né? Continua nos vendo aí, tá? E se tiver algum problema, pode criticar, comenta aí, faz o que vocês quiserem, tá bom? Um beijo no coração de vocês.